Meus irmãos, Primeira Igreja Batista em Jardim Maranguape, louvamos a Deus pela vida da igreja, pelo que Deus tem feito na vida do seu povo, na vida da sua igreja, na vida das famílias. Esse é o mês de maio, mês da família, e estamos cultuando a Deus, dizendo que Jesus Cristo é a resposta de Deus para a família, a salvação da família, a solução da família é Jesus Cristo. E o texto de Mateus 16 nos fala, Pedro, respondendo a Jesus, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus estava querendo saber, àquela altura do seu ministério, o que os homens estavam pensando dele. Pergunta aos discípulos. A princípio, os discípulos dizem que uns dizem Jeremias, outros dizem Elias, e há quem pense que o Senhor é o João Batista ressuscitado. E Jesus pergunta a eles: e vocês, o que dizem ser o Filho do Homem? Aí Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É necessário que a sociedade, as famílias, os discípulos, a igreja saibam quem é Jesus, o que de fato é Jesus, que nós saibamos de fato quem é Jesus, por que Jesus é a resposta, e se ele é a resposta, porque tantos ainda não o receberam. Por que Israel não recebeu? É uma boa pergunta. O próprio o Evangelho de João, ele faz essa referência à vinda de Jesus, dizendo que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, Jesus, ele desceu do céu, é o pão que desceu do céu, é o Logos que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Deus eterno que veio para cumprir a missão de sofrer em nosso lugar, de morrer em nosso lugar, de dar a vida por nós. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a porta de entrada nas moradas eternas, no céu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o eterno Emanuel, é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é o Cordeiro que tem dignidade e capacidade para abrir os selos, abrir o livro e descerrar os selos. Jesus é Deus, é um com o Pai, como ele disse a Filipe e aos discípulos, que seria reconhecido ou é reconhecido pelas mesmas obras, as obras que ele faz do seu Pai, com o seu Pai. Então, Jesus, ele é a resposta para a família, para os pais, para os filhos, para os avós. A família estará guardada e edificada na palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Então, por isso nós precisamos, queremos conhecer mais a Jesus. Eu quero lembrar aos irmãos o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o apóstolo Paulo havia saído para a sua segunda viagem missionária. Ele saiu de Antioquia e foi ali onde ele se separou de Barnabé. Separou-se de Barnabé porque Barnabé queria levar João Marcos, e Paulo não aceitou levar João Marcos, porque João Marcos na primeira viagem havia abandonado o grupo. E Paulo
não quis levar o João Marcos, achando que ele era imaturo, que ele não estava preparado. Não era essa a opinião de Barnabé, e eles discutiram e se separaram. Paulo sai com sua turma e Barnabé vai para o outro lado com João Marcos. Paulo vai para a Europa, Barnabé vai para a Ásia, especificamente a Chipre, e Deus vai usar as duas equipes como bem lhe apraz. Mas Paulo vai à Europa e segue na sua segunda viagem, quando ele é abordado em sonhos por um cidadão da Macedônia que o convida: passa a Macedônia e ajuda-nos, pede um socorro, faz um pedido de socorro, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo, movido pelo Espírito Santo, passa a seguir na direção da Macedônia. E especificamente eu quero tratar com os irmãos do capítulo 16, porque é quando Paulo chega a Filipos. Em Filipos, Paulo tem 3 experiências grandiosas de conversão. A primeira delas, com uma vendedora de púrpura, Lídia. Ela se converte e Deus a usa para a manifestação, para a revelação do seu poder entre os da classe alta, já que Lídia é uma vendedora de púrpura. Púrpura é um objeto de requinte da nobreza. Então ela vai ser usada por Deus na classe mais alta. Também Paulo tem um contato com uma jovem. Na verdade, ela vai seguindo o apóstolo Paulo enquanto ele anda e prega e faz os seus contatos para a evangelização. Ela vai seguindo Paulo e Silas e ela vai dizendo que eles são servos do Deus Altíssimo. Servos do Deus Altíssimo. Ela grita o tempo todo atrás deles durante dias. Até que um dia Paulo se aborrece e repreende o mal que está nela. Um espírito diabólico que está naquela mulher e a faz adivinhar. E com essas adivinhações, ela dá muito lucro aos seus donos. Ela é uma escrava. E ela dá muito lucro aos seus donos. E então, Paulo, ele é preso, açoitado. Não sabemos exatamente se eles tentaram fazer com que Paulo devolvesse o espírito mau àquela mulher. Na verdade, se Paulo pudesse fazer, ele não faria. Se eles tentaram e Paulo pudesse devolver o espírito mau àquela mulher, o espírito de adivinhação, ele não faria, primeiro porque Paulo, ele obedece à palavra de Deus, que nos impede de ter qualquer contato com o reino das trevas, ou mesmo com o reino dos céus, ou falar com pessoas que já morreram. A palavra de Deus é contrária a isso. E Paulo não teria esse acesso. O acesso que ele teve foi para expulsar aquele demônio, mas para trazer de volta ele nem poderia, nem aceitaria, ainda que sob muito sofrimento, muitos açoites. Mas o fato é que ele foi açoitado porque deu prejuízo àqueles ricos proprietários de escravos. Então ele foi açoitado e foi preso. E um terceiro personagem no capítulo 16, que também é salvo na cidade de Filipos, é o carcereiro. Paulo vai ao cárcere, é amarrado, ele juntamente com Silas, e passa a cantar na prisão.
à noite, à meia-noite, no escuro. Aqueles dois homens estão cantando na prisão. E aqueles cânticos de adoração a Deus, certamente cânticos de adoração a Deus, de alegria, porque Paulo escreve a carta aos Filipenses e ele fala de alegria, é uma carta de muita alegria. Então, desde a sua viagem missionária a Filipos, quando Paulo plantou a igreja, que ele já traz consigo a alegria, e a alegria não para. Então, Paulo está cantando, e essa alegria, ela chega até Deus, e há um terremoto, um grande terremoto, e esse terremoto quebra as cadeias, e Paulo, e não só Paulo e Silas, mas todos os presos são libertos. O carcereiro, ao ver essa libertação em massa, todos os presos estão soltos, ele vai se matar, porque ele sabe que o ocorrido vai levá-lo à morte. A pena para ele será a morte, a mesma pena dos apenados, dos presos. Então, ele vai se matar. Paulo não o permite, e ele diz: o que é que eu vou fazer para ser salvo? Eu vou ter que morrer, porque vocês estão soltos, os presos foram soltos, eu vou ter que morrer. E Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, aí nós vemos Jesus, a resposta para a família. Jesus, a resposta para a família. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. A Lídia, classe alta. O carcereiro, digamos que de classe média. E a escrava de classe Z, ou classe nenhuma, uma desclassificada. Mas o fato é que Deus aí, ele aborda as três classes sociais de Filipos. E a palavra de Deus chega a todas as famílias, a todas as pessoas, assim como disse o Senhor a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus abençoa as classes sociais, abençoa os pobres, os classe média e os ricos. Deus abençoa todos com a sua palavra. E Paulo é levado pelo carcereiro para a sua casa, para a casa do carcereiro. Talvez a casa do carcereiro seja próxima à prisão, ao cárcere, porque eles chegaram rapidamente. E Paulo mantém o seu perfil de apóstolo. Paulo mantém suas características por onde passa. Na prisão, ele continua sendo apóstolo de Jesus Cristo, aquele que traz a luz, aquele que traz a mensagem de salvação, o enviado de Deus. Na casa do carcereiro não é diferente, não será diferente. Em todo caminho, Paulo, ele cumpre bem o seu papel. E na casa do carcereiro ele vai mostrar o que ele realmente é, o que ele realmente está fazendo. Ele é uma pessoa que pode cantar na prisão, e ele pode cantar na escuridão, e pode anunciar Jesus Cristo logo em seguida na casa das pessoas. Ele pode batizá-los, porque todos ali são batizados. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. É um anúncio, um prenúncio de salvação. Haverá salvação naquela casa, e houve salvação naquela casa. Muitos foram salvos ali. Deus abençoou a todos os que moravam ali. Deus fez a sua obra perfeita através do apóstolo Paulo naquela casa. Os filhos viram o pai limpando as feridas de uma pessoa açoitada há pouco pela equipe do carcereiro.
Então os filhos viram isso, a esposa viu isso. Houve uma mudança na vida do carcereiro, porque Paulo estava ali pregando o evangelho, e o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O carcereiro estava buscando uma salvação para o corpo, ganhou uma salvação para a alma, para o espírito, uma salvação completa. É assim que Deus faz conosco. Ele cura não apenas o corpo, mas cura também a alma e o espírito. Ele nos dá vida eterna mediante a fé, mediante a sua palavra, ou diante da sua palavra. Se você crê, se eu creio, eu sou salvo. E esse é o poder do evangelho, é o poder de Deus. Então Paulo, ele está preso, mas Deus está com ele. Ele está andando nas ruas de Filipos e Deus é que está com ele. Ele está na casa do carcereiro e quem está com ele? Deus está com ele. Deus está sempre com Paulo. Deus está sempre com aquele que leva a preciosa semente. Por isso que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas, as boas novas do evangelho. Quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas, as boas novas do evangelho. Então Deus está com o apóstolo Paulo por onde ele passa, onde ele vai, onde nós vamos. Nós estivemos à frente da padaria Renascer aí em Maranguape e Deus estava conosco. Deus estava conosco, fazendo com que aquelas pessoas ouvissem e refletissem, e a palavra da verdade ficou ali plantada, a boa semente do evangelho no coração deles. Deus está na sua casa, e Deus está na sua palavra, e Deus está no seu coração, e Deus pode fazer uma mudança em sua vida, como fez na vida do carcereiro, como fez na vida de Lídia, como fez na vida daquela jovem que foi libertada. Então, há liberdade quando nós anunciamos a palavra de Deus. Quando anunciamos a palavra de Deus, há libertação. As prisões são quebradas. A luz brilha à meia-noite. Paulo na casa do carcereiro. Mas também Paulo está disposto a abrir a porta da salvação para aquele que lhe fechou o cárcere, aquele que lhe botou algemas, aquele que lhe açoitou. Mesmo assim, Paulo está disposto a abrir a porta da salvação para ele. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, é o que disse Paulo a um homem que tinha açoitado ele, seus inimigos. Veja que quão grande é o poder do evangelho. O que o evangelho é capaz de fazer conosco? O evangelho é capaz de nos fazer amar os nossos inimigos. Não só os nossos irmãos, filhos, pais, aqueles que nos favorecem, mas o evangelho é capaz de fazer-nos amar os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. Esse é o evangelho da graça de Deus. E Paulo, ele reivindica os seus direitos ali. Os líderes da cidade querem mandá-lo embora. Ele diz: não, eu sou romano e vocês me açoitaram e agora mandam um recado para que eu vá embora. Não, não é assim não. Vamos conversar. Eu sou romano. Açoitar um cidadão romano era passível de morte. Era passível de morte. Quem açoitasse ou quem fizesse qualquer abuso a um cidadão romano. Paulo era um cidadão romano. E Paulo reivindica seus direitos. Mas ele faz isso não por si mesmo, mas para deixar ali o entendimento
naqueles líderes da cidade que os irmãos que estavam ali tinham pessoas influentes que podiam ajudá-los também, que não eram qualquer um. Então Paulo estava colocando ali uma demarcação territorial. Esse povo aqui é meu. E isso aqui é uma província romana. E eu sou romano. Então Paulo está protegendo os irmãos que ficam ali. O carcereiro, aquela jovem, a Lídia e a igreja que se forma ali. Essa é a intenção de Paulo. E o carcereiro, ele é transformado. Primeiro porque ele ouve o testemunho de Paulo. Ele ouve o testemunho de Paulo. Ele ouve Paulo cantando na prisão. Também porque ele vê o estrondo, a quebradeira no cárcere. Também porque ele é salvo na pessoa de Jesus Cristo. O poder de Deus, a fé em Jesus Cristo entra no coração dele, através da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, e aí ele é salvo. E aí a sua família é salva também, porque vê tudo isso nele, inclusive limpando as feridas de Paulo. A salvação é possível porque há um testemunho dos crentes. A salvação é possível porque há o testemunho do Espírito Santo de Deus. A salvação é possível porque há o testemunho da palavra de Deus. E a salvação é possível porque há necessidade. Aquele homem clamou. E o Senhor diz no Salmo 12, verso 5: me levantarei e porei a salvo aquele que por isso suspira. Deus, ele vai salvar aquele que crê, aquele que se arrepender, aquele que clamar. Deus há de salvar. Deus há de salvar. Porque a salvação já está exposta, revelada na criação e em Jesus Cristo, e na igreja, e no Espírito Santo, e na palavra. Se alguém crê, será salvo. Se alguém crê e receber, se arrepender, será salvo. Você crê? Se você crê, você está salvo. Aquele carcereiro foi salvo ali na madrugada. Na madrugada. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Jesus é a resposta de Deus para a família. A família será melhor, será transformada, será salva em Jesus Cristo. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus nos abençoe. Amém. Deus abençoe a todos na pessoa e obra de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.